Pessoal, passando aqui para dar uma mensagem importante. Na verdade, isso aqui não é uma mensagem, é uma instrução. O que é uma instrução? Porque na Bíblia está escrito assim, ó: meu povo perece por falta de conhecimento. Sabe o que é perecer por falta de conhecimento? É apodrecer, ou seja, as pessoas apodrecem, elas vão ao chão por falta de conhecimento. Teve um aniversário agora da minha avó recente, e aí eles estavam lá na, como é que eu posso dizer, lá na igreja, lá no culto, lá, enfim. E aí não podiam bater palma porque estava na quaresma. Não podia bater palma porque estava na quaresma. Ou seja, a gente começa a colocar crenças na nossa cabeça e a gente começa a acreditar em crenças que não fazem sentido nenhum para a nossa vida. Ou seja, não tem uma lógica, não tem uma base bíblica para isso aí. E as pessoas começam a acreditar e começam a praticar isso porque vem de uma autoridade religiosa. É interessante que a gente atravessa agora um período chamado a quaresma, e hoje eu estou falando do sábado, hoje é dia 4, salvo engano, 4 de abril. Ontem foi a Sexta-feira Santa. E aí existiam muitas crenças também antigamente que na Semana Santa as pessoas tinham um dia que não podia tomar banho. Aí na segunda, na quarta e na sexta tinha que comer o peixe. Na sexta-feira tinha que comer o peixe, não podia varrer a casa, não podia escutar música, não podia fazer atividade física. Ou seja, as pessoas eram totalmente norteadas por aquilo que um dia elas ouviram alguém falando e não contestavam, não perguntavam. Existe até uma história de que a filha vendo a mãe cortar a carne em pedaços pequenos, e de tanto ver a mãe cortar a carne em pedaços pequenos, ela começou a cortar a carne em pedaços pequenos, e a filha dela via ela cortar a carne em pedaços pequenos, e a filha também, quando estava mulher, começou a cortar a carne em pedaços pequenos. E aí depois alguém interrogou e perguntou por que ela cortava a carne em pedaços pequenos. Ela disse: não sabia, porque eu estou copiando aqui a minha mãe. E aí quando foram investigar a fundo, falar com a avó disse: não, a gente cortava a carne em pedaços pequenos que era para caber na lata. Porque a lata tinha que ir os pedaços pequenos, se fosse um pedaço grande não caberia. Então, pelas crenças que as pessoas carregavam, elas faziam as coisas inconscientemente sem saber. E o interessante é que quando Jesus entregou o Espírito dele, e no momento que ele entrega o Espírito, lá está escrito, isso aqui não é doideira na minha cabeça, não é devaneio e não é inventia, como diz o Matuto. Isso aqui está escrito, você vai ler lá, salvo engano, em Mateus, lá 26, 27 ou 24, alguma coisa assim do tipo. E aí quando Jesus entrega o Espírito, o céu se fez escuro e o véu se rasgou. Muitas das pessoas, elas não têm esse conhecimento, porque existia à época um local onde era separado por um véu, onde a autoridade religiosa poderia entrar em algumas épocas determinadas do ano, não era todo, só a autoridade religiosa. E o que acontece? Quando Jesus entregou o Espírito, esse véu foi rasgado. E isso é um símbolo, dizer que aquele lugar qualquer pessoa poderia entrar, desde que qualquer pessoa deixe de ser qualquer pessoa. Você tem que entender isso aí também. Então, depois da entrega do Espírito, Jesus passou 40 dias ali ainda instruindo, porque os 3 anos que ele passou não foram suficientes, as pessoas não aprendiam ainda, não faziam o que deveriam ser feito. E aí, após a ressurreição, Jesus passou 40 dias instruindo. E aí depois desses 40 dias ele se afastou, e depois de 10 dias foi justamente o período que é chamado de Pentecostes. É um período onde há uma festa, e essa festa é relacionada à colheita, é relacionada a essa seara lá do costume. Então, no dia de Pentecostes, 50 dias após a morte e a ressurreição, baixou o Espírito Santo na terra. Isso está escrito lá em Atos 2. Se você tiver a curiosidade, se você não quiser perecer por falta de conhecimento, você vai lá na Bíblia, Atos 2, e vai ler o que aconteceu lá 50 dias após a morte e a ressurreição de Jesus. E
10 dias depois aí das últimas instruções que ele deu. Então, hoje a gente tem o Espírito Santo ao nosso favor. Você pode fazer qualquer coisa, desde que essa qualquer coisa aí esteja alinhado naquilo que Deus quer para você. Para eu encerrar aqui, já está com 5 minutos, agora recente, a mãe estava com um filho doente e aí levou o filho para a rezadeira, mais uma crença. Agora eu pergunto para vocês, existe oração mais forte do que uma oração materna? Você vai me responder, se existe uma oração mais forte do que uma oração materna. Ou seja, a mãe levou o filho para a rezadeira rezar no filho porque o menino estava doente. Depois do Espírito Santo baixou aqui na terra, e qualquer pessoa, que eu já falei, desde que deixe de ser qualquer pessoa, tem acesso ao Espírito Santo e pode fazer tudo aquilo que Jesus andou fazendo na terra, através do Espírito Santo. Então, meu amigo, essa mensagem é para você, porque aqui a Páscoa para mim não é a morte, a ressurreição de Cristo. Para mim a Páscoa significa liberdade. Você tem liberdade, você tem acesso ao Espírito Santo, você pode fazer tudo que Deus quer através de você. Essa aí é a principal mensagem, e eu espero que você agora entregue o seu coração a Jesus e você possa acessar o poder do Espírito Santo e fazer tudo aquilo que Deus quer que você faça, através das palavras, através dos gestos, imposições de mão, tudo isso aí. O conhecimento liberta e a gente não vai perecer por falta de conhecimento. Vamos ler, pessoal. Tamo junto, vamos botar pressão.